Olá, professores de arte e educação física, eu sou a Cláudia Rosa e vamos dar continuidade à nossa TPC de dança com o tema Por que o ser humano continuou a dançar? A TPC traz como objetivo para nós contribuir para a formação de nós professores, tratando da dança enquanto um objeto de conhecimento, trazendo um pouco da sua história e da sua importância enquanto expressão humana. E o vídeo de hoje traz elementos da dança enquanto sagrado, enquanto popular e na forma de apreciação. Olá, professores de arte e educação física, meu nome é Patrícia Delgado. Queremos lembrá-los que nós temos um material muito rico, que é o repertório coletivo, e você pode encontrá-lo no site da Diretoria de Ensino. É só você clicar no Núcleo Pedagógico. Dentro do Núcleo Pedagógico nós temos duas páginas, de arte e de educação física. Dentro de arte ou educação física você encontrará o repertório coletivo. E como estamos falando sobre dança, você encontrará dois temas, repertório coletivo da cultura africana e repertório coletivo da cultura indígena. Então você terá várias indicações sobre a dança nesses dois repertórios. E com vocês, Bruno Fischer. Então saímos aqui do porquê que o homem começou, né? Porque o ser humano começou a dançar. E, próxima pergunta, por que ele continuou a dançar? É uma brincadeirinha que eu sou muito fã de Chaves. A resposta dessa pergunta, né? Eu sabia essa com maçã. Gente, bom humor cabe em qualquer lugar, viu? Às vezes a gente leva as coisas tão a ferro e fogo, mesmo que o bom humor não seja tão bom assim, como é o caso, eu sou um cara que faz muitas piadas sem graça. Mas ainda assim eu gosto de fazê-las, né? Pelo menos dar uma quebrada na coisa, mas enfim. Aí o pessoal, porque ele gostou, ótimo, esta é a resposta que eu estava esperando. Obrigado pela sua participação. Uma forma de se comunicar, faz bem para a alma. Descobriu que os sons dos movimentos são muito expressivos, se trata de uma cultura. Vamos lá. O ser humano começou a dançar por essa questão sagrada, espiritual, né? Mas ele foi perdendo essa relação com o sagrado com o tempo, né? Essa relação com o sagrado, ela pode tomar outros rumos e eu começar a fazer a mesma coisa que eu fazia antes. Olha que legal, gostei dessa aí, hein? Ó, assistente de palco aqui mandou bem, ó. Essa relação com o sagrado, em algumas danças foi se perdendo. Eu vou dar um exemplo que é um pouco engraçado, não é preciso levar isso para a escola, mas ele funciona super bem, eu gosto de falar dele na faculdade principalmente. Existe um culto incrível na Grécia que vai para Roma, um culto que era feito com danças e com vinho, que é a bebida sagrada, né? Até hoje o vinho é considerado essa bebida sagrada, e lá se fazia com vinho. E se celebrava, inclusive, o deus do vinho nesse ritual, né? Ritual é uma coisa que se repete, viu, gente? Ritual não é vou fazer uma magia, uma coisa do mal aqui. Ritual é qualquer coisa que se repete. Meu ritual, por exemplo, eu acordo, eu vou para a cozinha, eu preparo o café, geralmente com a minha filha no colo, enquanto meu filho mais velho está mamando. Aí, quando o café está pronto, meu filho chega, minha esposa também, o melão já está cortado e tal. Isso é um ritual, eu faço todo dia. Isso é ritual, repetir coisa, né? Todo domingo tem missa, então é um ritual, uma coisa que se repete sempre. Bom, existia um ritual, uma coisa que se repetia sempre, que era essa homenagem a esse deus do vinho, chamado Dionísio ou Baco.
Ele sempre teve esses dois nomes, mesmo na Grécia. Tem gente que fala que Baco era na Roma e Dionísio na Grécia. Não, Baco já tinha esse nome, Baco na Grécia, tanto que na Grécia já tinha as bacantes. Tá? Então, isso é uma confusão que a gente desfaz agora. As festas para Baco, bacanais. Quando a gente pensa em bacanal, a gente não vai associar ao deus Baco, a gente vai pensar em outra coisa. Geralmente, quando a gente fala bacanal, a gente lembra de orgia, a gente lembra de outra coisa. Né? Não é esse o imaginário? Fala, pô, o professor aí, o Brunão tá falando de bacanal e tal, aí a conversa começou a ficar estranha. Mas não ficou estranha. Bacanal começou assim, com uma festa para Baco. O que acontece é que foi se perdendo o caráter espiritual e tal, e ficou ficando aquela festa que eu vou lá, bebo, danço, transo, e perdendo cada vez mais esse caráter sagrado. Isso aconteceu com várias outras manifestações que eram mais sagradas, os lupercais, muito ligados a Roma, que os guerreiros dançavam antes de ir para a guerra, tal, né? Várias dessas danças que tinham um caráter espiritual foram se perdendo. A gente não precisa ir longe para ver como uma coisa fica longe da outra. Eu vou dar um exemplo que agora é bem direto. O carnaval. O carnaval, muito ligado, né, à Igreja Católica, tal. Até hoje a gente marca a data do carnaval pelo calendário católico. Mas quando você assiste o carnaval não é exatamente uma manifestação que você vai ver lá símbolos católicos, santos, Jesus, ou coisa do tipo, né? Quer dizer, o símbolo do carnaval hoje, principalmente no Brasil, é a globeleza. O que a globeleza tem a ver com o catolicismo? Quer dizer, você vê que uma coisa vai se perder, mas a data continua lá. Você continua marcando o carnaval com a mesma data. Então, houve um momento que rola uma ruptura da dança sendo feita apenas com essas relações com o sagrado, relações mágicas, e sendo feita com um caráter mais lúdico, às vezes sazonal, marcando certos rituais, certas épocas, certas celebrações, e ela vai adquirindo um caráter popular. Então, se inicialmente a dança tinha esse caráter mais sagrado, com o tempo ela passa também a ter, não é que aquele lá vai deixar de existir, como eu já falei, até hoje a gente tem danças aí feitas com esse caráter espiritual, sagrado, religioso e tal, mas começa um movimento, uma dança que a gente vai chamar de popular, feita pelo povo, feita como diversão, feita como celebração, feita sem essa obrigação dessa conexão com o sagrado. E o Brasil é um lugar muito, muito rico em termos de danças populares e folguedos e tal. A gente, inclusive, tem um catatal, eu tenho ele ali, que é o Danças Dramáticas do Brasil, escrito pelo Mário de Andrade. Ele vai analisar esses folguedos, ele vai, de uma maneira... O Mário de Andrade é incrível, você não precisa nem saber o contexto, só de você ler o Mário de Andrade é saboroso, né? Uma escrita saborosa. Mas, enfim, o Mário escreveu sobre isso, e a gente sabe que a gente tem muitas, muitas, muitas manifestações de dança popular aqui. Então a gente vai ter maracatu, a gente vai ter frevo, a gente vai ter o jongo, a gente vai ter a capoeira, que está nessa, né, o pessoal de educação física está aqui, né, ele está nesse entrelugar entre a dança e a música e a luta, né, porque ele tinha essa função marcial, sim, ele era um treinamento marcial disfarçado para poder ensinar a marcialidade sem que, né, as pessoas percebessem que o que estava sendo tratado ali era a dança, e ao mesmo tempo, né, passando as tradições, ensinando sobre os orixás e como cada um funciona, as comidas de cada um, né, como é que você agrada a cada santo, quer dizer, isso tudo estava velado ali no meio. Né? A capoeira é esse excelente exemplo dessa conexão entre sagrado, popular e tal, né? E a gente tem muitas. Forró, sertanejo universitário, vai tudo indo para essa linha do popular. Mas tem esse popular tradicional. Eu vou falar um pouco dele, né? Desse popular tradicional, muita gente chama de folclórico também, né? Isso é muito interessante da gente dar uma olhada para esses fenômenos. E trabalhá-los na escola, dando para eles a cara do que eles têm. Eles são fenômenos culturais, eles emergem da cultura, mas eles não são, principalmente trabalhados na escola, manifestações religiosas, porque a função da escola não é a pregação, não tem esse sentido. Então, por exemplo, se eu fizer um maracatu com os meus alunos, eu estou trabalhando as questões do corpo, as questões das histórias, que aquele movimento, né, que se faz no maracatu de abrir os braços é uma quebra de correntes, porque eu estou falando da ideia de sair da escravatura, essa ideia desse movimento de braço no maracatu, né? Que o maracatu ele vem inicialmente dos terreiros de Xangô, sim, ele nasce num contexto espiritual e ele vai saindo
vai tomando as ruas, vai se tornando também uma manifestação popular, algo muito parecido com o carnaval, que por vezes tem uma conexão mais ligada com o sagrado, por vezes menos, né? Vem dali, mas a gente sabe que o maracatu hoje já extrapolou o contexto do sagrado e já está ocupando vários lugares, inclusive com pessoas de diferentes religiões praticando o maracatu. Né? Quer dizer, eu não preciso ser um adepto do Xangô para participar de uma nação de maracatu. Inclusive, eu lembro uma vez que eu fui num ensaio para aprender alfaia, numa nação no Jabaquara, aqui na zona sul de São Paulo, e um dos meninos me levou, que eu estava lá tocando junto comigo, para dançar com ele numa dança de roda judaica na sequência, porque ele era judeu e estava lá no maracatu. Então, as coisas, elas têm uma separação, né? Ainda que ela tenha uma origem de uma religião. Tá? Isso é sempre importante, a gente trabalhar isso na sala de aula, porque existe um movimento de que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquele outro, porque eu professo uma outra fé e tal. Mas nós estamos estudando culturas. Cultura. Um fenômeno que é esse que está bombando no mês de agora, né? É o fenômeno do meu filho não dança festa junina, porque é festa de santo. Todo mundo concorda que festa junina é festa de santo? Pois eu sou o primeiro a discordar. Festa junina é uma festa que acontece no mês de junho. Mas, professor, essa conversa não convence. É no dia de Santo Antônio, no dia de São Pedro. É no dia de São João. Então, ela é religiosa. Então, gente, somos um país que teve uma colonização feita por jesuítas, por católicos. Inclusive, a presença protestante, qualquer influência protestante, ela é muito recente, ela é agora do século XX. Né, os primeiros colégios ali de comunidades protestantes, colégio Piracicabano, Mackenzie, é tudo coisa nova. A gente sempre foi muito aqui fechado, mas, né, em termos pelo menos da organização social dentro do catolicismo. A igreja, uma das principais funções da igreja, qual é? É o controle do tempo. Por isso, quando você está numa comunidade e lá é criada uma igreja, a igreja vai colocar um sino. Se possível, um sino e um relógio, para marcar o tempo. E não é só o tempo do dia, porque esse sino e esse relógio eles vão marcar os tempos, para você saber as horas da reza, as horas da missa. Né? Mas ele vai marcar também o tempo calendário, e vai dividir o ano em vários momentos. A gente acabou de ter Corpus Christi, marcação de calendário. Nós vamos ter várias outras festas, um dia de finados, marcação de calendário. Inclusive, esse calendário do Dia de Finados é um calendário emprestado da cultura celta, né? Porque ele vem na sequência do All Hallows Eve, todas essas comemorações que vêm dessas culturas mais antigas, né? Que vai virar o Halloween, o Dia de Todos os Santos, essa coisa toda, que é do dia 31 ao dia 2, isso é uma data que veio ali dessa cultura não católica, não cristã. Né, e foi incorporada. Muitas das manifestações, inclusive, do catolicismo e do cristianismo, de uma maneira geral, são incorporadas de outros lugares. Né? Mas, enfim, festa junina, né? Festa junina, acontecendo em junho. Ela está dentro de um calendário que era o calendário nacional, que era um calendário dado pela igreja e relacionado a esses santos. Mas a dança da festa junina vem de onde? Vem do minueto. Você sabe a que religião o minueto está ligado? Nenhuma! Não existe religião no minueto. A nossa quadrilha vem desta dança que está ali do lado esquerdo. Agora você imagina, é uma dança, inclusive, que era feita nos grandes salões, para os nobres. Olha a roupa da galera aí, gente nobre. Olha o que eles estão usando na cabeça, usava perucão, usava chapelão, as mulheres com aquelas saias de anca. Então, para não se bater, para o negócio rolar, para eles poderem dançar juntos com todos esses acessórios, era uma dança muito coreografadinha. Eu tinha que saber exatamente para onde eu ia girar, como dava a mão, para quem, não sei o quê. Isso era marcado com alguns comandos, né?
esses comandos de voz, eu falava palavras-chave para que cada coisa acontecesse. E a gente continua, inclusive, a fazer essas coisas tal como se fazia na Itália, na França, em outros países da Europa. A gente usa o francês ainda na quadrilha. Tour, avancé. Esses nomes vieram dessa cultura francesa, dos salões. E aí, aqui no Brasil, este minueto, dançado fora dos salões, dançados pelo povo. Eu adoro uma imagem que não é verdadeira, mas eu acho ela muito divertida, né? Que é a imagem de que o Brecht fazia muito essa brincadeira, de pensar como é que era com os proletários, os pobres, enquanto os ricos estavam se divertindo. Então, você imagina um salãozão aqui, numa corte aqui no Brasil, e o pessoal lá dançando minueto, tudo bonitão, perucão, essa coisa toda, e o pobre lá dentro trabalhando. Porque onde o rico está se divertindo, o pobre está trabalhando. Né? E a gente lá servindo uma bandejinha, servindo os quitutes, aquela coisa, e vendo o pessoal dançando. Aí a gente vai pro lado de fora do salão e fala: Ô, eu vi uma coisa lá, né, bonita, o pessoal dançando lá dentro. Como é que é? Você põe a mão assim no outro, assim, ó, faz 4 aí. E fez 4. Agora você vai e faz um giro assim. E aí eles fizeram a versão deles do minueto lá de fora. E uma versão muito mais divertida, uma versão muito mais popular, muito, né? E a gente relembra quem são essas pessoas que dançaram isso. A festa junina e as quadrilhas, elas vão homenagear o caipira. Por isso a gente fica pintadinho, banguela, chapéu de palha. Portanto, nós estamos falando da nossa cultura, da cultura que pega uma coisa, já era antropofagia. Já. O pessoal pegou uma cultura europeia, nobre, e transformou em cultura do povo. E vamos dançar isso no frio, em volta da fogueira e tal. Né? É o momento dessas fogueiras, inclusive tem muito a ver com outra festa do calendário celta, que é a festa do fogo. Né? A festa do fogo seria nesse momento de junho também. Né? E por causa do frio. E é as festas juninas em volta da fogueira, o caipira dançando, o minueto, inclusive falando frase em francês. Portanto, exceto pela questão de organização de calendário, que era feita nacionalmente pela igreja, a quadrilha não tem nada de origem religiosa. Ah, mas eu já vi na quadrilha, o pessoal faz casamento, bota o padre, não sei o quê. São os elementos da cultura popular, gente. Não é qualquer padre, é o padre da paróquia ali, da comunidade. Não é qualquer casamento, é um casamento engraçado, tem muita piada nesse casamento. Inclusive, lógico que a gente não vai fazer isso na escola, mas existe uma tradição de que o padre tinha que ser um padre mais engraçado, né? Tinha que ser uns noivos engraçados, né? Quer dizer, era comum, por exemplo, na minha época, ver muita gente representando padre como se o padre tivesse alcoolizado, ou a noiva ser um homem, né? E trocar os papéis e fazer uma série de brincadeiras. Uma brincadeira que hoje não é saudável, a gente sabe, né? Essa coisa de ser engraçado um homem vestido de mulher ou uma mulher vestida de homem, que isso, gente, é uma coisa extremamente ofensiva para as questões de gênero. Né? Então, isso era algo engraçado do passado que não é mais. Quer dizer, nem sei se foi naquela época, né? Mas a consciência nossa é outra hoje. Né? Hoje a gente tem muito mais informação sobre isso, a gente não faz mais esse tipo de brincadeira. Não faz mais ela, inclusive, no carnaval. Quer dizer, no carnaval, isso não é porque é engraçado, um homem vestido de mulher, uma mulher vestida de homem. Né? Mas, enfim. Estamos aí. Festa junina, pode dançar na escola à vontade, gente. Não tem nenhum problema, contextualiza, fala do caipira, fala do minueto, mostra o minueto, mostra as coisas. Não estamos fazendo apologia à santa nem à igreja. Eu não sou católico e eu posso dançar e eu vou fazer quando for festa junina com meus alunos. Qual o problema? É o minueto. E é uma memória da nossa cultura popular, das nossas tradições, de como foi a nossa história. Estamos falando do caipira. E a gente pode chamar até o Almeida Júnior ali, vamos trazer as pinturas de caipira dele, maravilhosas. Almeida Júnior que traz essa cor de Brasil, né? Quadrilha maluca? Eu não sei exatamente o que é quadrilha maluca. Se é uma brincadeira com quadrilha, tudo bem, mas eu não sei se é isso que é a quadrilha maluca. Eu acho que a quadrilha pode ser muito saudável. A gente pode falar dessa quadrilha tradicional. A gente pode brincar com quadrilhas contemporâneas. Então, fazer, por exemplo, uma quadrilha. Quem que é o povo hoje? Né? Então, sei lá, fazer uma quadrilha com o pessoal vestido de hip hop. Pode ser divertido. Né?
inclusive fazendo os passos da quadrilha ao som de música de hip hop, sabe? Dá pra gente brincar um monte de coisas. Porque se a gente entende o contexto, tá feito. Entendeu? Ah, então, mas eles gritam lá na quadrilha, viva São João, viva São Pedro, não, bota outros vivos, então, viva Jesus, viva Buda, viva Maomé, viva todo mundo lá na quadrilha, você quer pôr a religião, põe todas. Viva Ogum, você vai misturando, ou não põe ninguém, entendeu? E aí agrada o pessoal. A função da escola, mais uma vez, é trabalhar questões da cultura, né? Quadrilha TikTok, boa. Releitura de conteúdo, mas super possível, mas desde que a gente dê o quê? O conhecimento. Escola não é o lugar do gosto. Ah, eu vou fazer o que eu gosto. Ah, eu só faço o que eu gosto. A escola é o lugar do conhecimento, do pensamento. A função de você dançar quadrilha na escola não é uma diversão apenas, por mais que seja divertido, seja lúdico. A função de você trabalhar quadrilha na escola é porque isso faz parte do nosso patrimônio cultural e material. É conhecimento. É a origem. Significa ser brasileiro. Significa ser cidadão desse país. O meu país é um país que isto faz parte da história dele. Esta cultura, esta arte. E eu sou professor de arte, eu trabalho isto como arte, como cultura. Não por gosto. Porrada. Sempre bom um pouquinho, né? Saindo das danças populares e tal, a gente vai ainda ter outra, né? Tô falando das coisas mais folclóricas, né? Saindo um pouco desse lugar do folclore e tudo mais, isso, a gente vai entrar nos pops. Eu não vou falar dos pops agora, vou deixar o pop um pouco mais para frente, tá? Eu vou entrar agora numa outra fase da dança. Tá? Ela teve uma fase sagrada, teve a fase popular, né? E todas essas frases se mantêm, né? Porém, surge uma outra fase. Deixa eu ir lá no meu PPT. Sim. O que mais aconteceu na dança além do popular e do sagrado? A palavra que eu estava tentando lembrar sobre ensino, quando a gente fala de religião na escola, é que não é no sentido confessional, mas no sentido cultural, histórico e como conhecimento. O que mais aconteceu na dança depois do popular e depois do religioso? Interação no chat. Venha você que está nos assistindo, por favor, deixe a sua mensagem, interaja conosco. Vamos ver as respostas que estão no chat. Eu adoro brincar. Vamos lá. Ninguém está falando nada. Nome da pintura que eu mostrei. Vixe Maria, tem que buscar de novo. É do século XIX. Mas eu achei essa pintura no Wikimedia Commons, digitando minueto. Eu não vou lembrar agora mais. Dança como entretenimento. Leandro. Boa, Leandro. Que mais? Dança passa a ser também forma de influência social. Está dentro ainda dessa fase do popular, as danças sociais. Profissionalização, diversão, proibição da igreja, coreografias, estou amando, dança contemporânea, não valorizam aulas de arte na escola, dança contemporânea, Isadora Duncan, um monte de coisa, estão falando várias coisas aqui. É mais simples até. Depois desta fase, né, e às vezes até concomitante, nós tivemos danças que foram danças para serem vistas. A dança popular, a gente sabe a função dela, é a gente dançar todo mundo junto. Então o carnaval, ele não era essa coisa de sambódromo espetacularizada que é hoje. Carnaval, até bem pouco tempo atrás, era coisa para todo mundo fazer junto. Sair na rua dançando junto, marchinha, ou ir nos salões dançar. Quer dizer, era uma coisa de a gente comemorar junto. Frevo, era do carnaval de rua, era para ir junto. Maracatu, para a gente ir junto, tudo junto. Bumba Meu Boi, todas essas coisas que vocês estão falando aí, tudo junto. Era para fazer junto. Mas depois vem uma dança para ser assistida. Não vou participar mais dela, eu vou assistir. Então, no Oriente, a gente começa a ter algumas companhias de dança que são por escravos bailarinos.
né? Esses escravos bailarinos aí, que provavelmente vêm ali das danças sagradas, ou seja, eram pessoas que dançavam para suas divindades, que depois são tornados escravos. E aí esses escravos, vamos lembrar que o escravo que eu estou falando não é esse escravo nessa coisa horrorosa da indústria escravagista que foi feita, né, e que aqui o Brasil é um dos epicentros dela, né? Eu estou falando do escravo no sentido antigo. Escravos, a gente tem inclusive dramaturgos romanos que foram escravos, pessoas de alta hierarquia que eram escravos. Era outro conceito de escravo. E esses escravos bailarinos, eles eram colocados para dançar para entretenimento, né? E aí começam danças que são danças para serem vistas. Uma dessas meninas lindas da Indonésia. Eu não sei se já viram essa dança, ela é incrível. Elas parecem que elas são de borracha. O movimento delas é muito fluido, parece que elas estão voando. E tem essas posições de corpo que são um negócio fora do comum. Olha o pé. Olha a posição do pé. Olha que loucura que é isso. Quer dizer, o detalhe, né? Essas danças clássicas, elas são super power. Isso eu estou falando do Oriente, né? No Ocidente, a gente tinha muita festa aqui nos salões dos nobres. E essas festas nos salões dos nobres, elas eram disputadas, assim, né? E tinha um nobre em especial, que era um nobre muito festeiro e muito amigo das artes, que era um cara chamado Luís XIV. Lembram dele? Rei absolutista. O Estado sou eu e tudo mais. Pois esse cara foi um grande patrono das artes. E nada melhor que tem gente com dinheiro para a arte evoluir, né? Se você não investir em arte, é muito difícil ela evoluir por pernas próprias, né? Acontece, mas né, nada como ter um patrocínio. A Coreia bem sabe disso. Então, o rei patrocinando ali as artes, ele, inclusive, o primeiro maestro foi na corte dele, né, o Jean-Baptiste Lully, né, que era Lully, né, ele era italiano, e ele é o primeiro mais por quê? Porque é o primeiro cara que larga o instrumento musical para só reger. Geralmente a pessoa ia regendo e tocando ao mesmo tempo, tocando cravo, por exemplo, lá e regendo, tal, tocando e dando sinais, tal. Ele não, ele largou, pegou um bastão e começou a bater no chão, pá, 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 para marcar o tempo. Falou, não, vamos organizar, você senta aqui, você senta ali, ó, o violino, eu vou fazer uma marcação aqui na partitura de vocês, ó, eu quero o arco todos pro mesmo lado aqui, todos pro mesmo lado voltando, não quero um arco para cada lado não, e ele organizou a orquestra, e foi lá reger, ficava lá na frente. E o Lully, batendo, né, o cajadão dele lá para reger e marcar o tempo, onde ele acertou o pé, e ele batia com tanta força que o pé dele gangrenou e ele morreu. O primeiro maestro morreu regendo, né, muito poético isso. E nessa corte do Luís XIV, nessas músicas do Lully, elas serviam também para encenações dançadas. O pessoal ia fazer aparições de dança lá. E o próprio rei curtia dançar, era um rei dançarino. E ele se vestia de sol para dançar. Esse cara aí do lado no PowerPoint é ele, rei Luís XIV, né, vestido de Clovis Bornai aí, né, com as suas plumas e tal, para ir dançar. O rei Luís XIV, ele patrocinou a dança que acontecia nos seus bailes. A dança que se chama hoje balé. Balé que tinha como figuras principais, em termos de história, os deuses e grandes epopeias, né? Afinal, estou falando de uma coisa grandiosa, né? E principalmente que o rei dançava, então não podia ser pouca coisa. E eram os homens, preferencialmente, que dançavam. Como você vê ele aí, dançando com muitas ornamentações e salto, às vezes até máscaras, né? Era muito parecido com baile de carnaval. Olha ele que bonitão, olha, né? Isso aí também é só se digitar Rei Luís XIV no Wikimedia Commons, que aparece lá. Eu uso muita coisa de Commons, de acesso livre, para tentar driblar o YouTube, porque provavelmente o YouTube vai tentar, ele vai ver se ele reconhecer alguma imagem que não é de domínio público, ele corta o meu vídeo e a gente não consegue assistir depois, tá? E aí, esse é o surgimento ocidental da dança para assistir, que é o balé, né? O balé que é predominantemente masculino, que era acompanhado por libretos, como na ópera, quer dizer, vem historinha escrita. Às vezes ele era bem encenado, muito próximo do teatro, né? E esse é um momento que a gente chama de dança cênica ou dança teatral. Esse outro momento da dança, essa outra categoria que emerge e que fica até hoje.
né? E essa história é muito louco, porque, assim, quando a gente fala desse imaginário de dança na escola, muita gente associa ao balé. Mas o balé era masculino, olha só. O balé, originalmente, quando você dança balé na escola, aquele balé das meninas na ponta, não era este balé do rei Luís XIV. Não era o balé que vem depois, né? Uma escola que, inclusive, foi criada nessa época, está em atividade até hoje, que é a Ópera de Paris. O balé, ele só muda de cara no momento em que as mulheres passam a ser exaltadas. Qual é o momento mesmo da história da arte em que as mulheres começam a ser exaltadas? Eu adoro fazer essa brincadeira. Ela é uma brincadeira que eu usava com meus alunos da graduação para eles lembrarem só, tá? Tá dando tilt na mente aí, Tatiana? Meus alunos falam que eu faço nascer neurônio nas aulas. Mas é que eu tenho que falar muita coisa, porque eu não tenho muita oportunidade de estar com tanta gente assim, porque a gente precisa falar sobre dança, para não cair nos erros que a gente sempre cai, né? Para lembrar. A imagem de que a mulher vai se tornar essa coisa principal. Pensa numa pessoa que tá sempre agradando a mulher, levando coisas para ela, leva bombons, leva flores, né? Lava a louça, né? Faz a sua parte na casa e tal. A gente chama essa pessoa do quê? A gente chama de romântico. Isso é só para lembrar, viu? Não tem nenhuma razão de ser isso que eu estou falando. É só a semiótica ensina isso, né? Quando você associa um signo é mais fácil de lembrar. Então, só para lembrar, em que período que a mulher vai, de fato, ser exaltada pelos homens que estavam ali no topo da cultura, mandando na cultura, infelizmente, sociedade patriarcal, vamos lembrar disso, né? E aí eles começam a exaltar a mulher na visão do homem, a mulher que ele queria exaltar, do jeito que ele queria exaltar. Era o romantismo. E é no balé romântico que a figura da mulher vai ganhar esse destaque. Então, até o romantismo predomina a figura masculina dançando. Os nomes das coreografias, todos com nomes de deuses, de seres masculinos. É ali no romantismo que a mulher vai ganhar esse destaque. Logicamente, a mulher pelo imaginário masculino. Tá? Isso é uma crítica que eu estou fazendo, mas é o que era na época. Estamos estudando história. Né? Pois bem, essa mulher idealizada, a gente tem que lembrar como ela era a mulher do romantismo, inacessível, virgem, lá em algum lugar distante, amor platônico, de todas essas características do romantismo. Né? Na dança não era diferente. A mística, a questão mística era muito forte no romantismo. Né? Então, vamos pensar em algumas obras do romantismo, a gente vai lembrar das bruxas, dos duendes, das coisas fantásticas. E aí uma das coreografias que foi dançada, né? Não, o trovadorismo é antes, o romantismo é bem para cá, estamos falando aqui de século XIX já, tá? Esse romantismo na dança, né? E a gente vai ter ali uma coreografia que é sobre uma fada. Imagina o corpo de uma fada dançando. Eu sou uma fada. Não. Como é que um corpo vai colocar uma fada para dançar? Como é que isso vai se tornar uma fada? Suave, leve. Para eu fazer isso com o corpo, então eu vou precisar de movimentos leves, altos. Eu vou jogar esse corpo mais para cima. Tão para cima, inclusive, que eu vou dançar na pontinha dos pés. Oh! E aí os caras olharam e falaram, isto é a mulher do romantismo na dança. É isso que a gente quer. E aí, na coreografia da Sylphide, né, Sylphide a fada, uma bailarina dançando na ponta, a própria fada. Nas coreografias que vieram depois, botaram toda a mulherada na ponta. Né? Em Gisele, o corpo de baile, que são aquelas pessoas que não são os personagens principais da dança, mas dançam ali juntos, elas começam a dançar também na ponta dos pés. E ficou isso até hoje. Quer dizer, a imagem da bailarina como leve, inacessível, lá etérea, na ponta dos pés. Veio ali desse romantismo, desse ideal de mulher. Mas vamos falar sério, né, gente? A mulher pode pisar com os dois pés no chão, pode dançar com o ventre, como é na dança do ventre,
pode ter uma relação com a terra mais forte e trazer peso para sua dança, como é nas danças africanas. Esta dança do balé carrega um ideal cultural que algumas mulheres se sentem melhor expressadas dessa forma, outras não. É uma possibilidade. E é uma possibilidade de corpo de dança e não a única. Tá? Olha que linda. Marie Taglioni, né? Considerada a primeira bailarina. Olha com as asinhas ali, vocês podem ver a asinha, né? Aqui do lado, a asinha. Né? Dançando na pontinha dos pés. Tá? Que vai se tornar a imagem do balé. E depois disso, o balé ele vai parar lá na Rússia, com os czares e tal, né? E os czares, como a gente sabe também, né, realeza e tal, os caras patrocinando, a coisa anda, né? E eles resolveram patrocinar o balé por lá. E lá eles vão recrutar quem para dançar? Eles até trouxeram como coreógrafo, posso trazer alguém lá da França, da Itália, posso trazer os bambambãs. Mas eu preciso de gente para dançar, para montar os corpos de baile e tal. E aí eles foram achar quem? Eles trouxeram os circenses, os ciganos, né? Que era aquele pessoal, você sabe como é que funciona a família circense, família cigana. A criança aprendeu a andar, já está aprendendo a fazer aquilo que vai ser a função dela, malabares, contorcionismo, o que ela for desenvolver, ou seja, eles vivem a arte full time, porque é o ganha-pão deles. Então os bailarinos ali na Rússia tinham uma qualidade técnica e um corpo preparado que era uma coisa de louco. E aí eles começam nessas cortes da Rússia a fazer um balé muito mais voltada para as questões técnicas da dança do que para a parte teatral. A parte teatral, inclusive, perde. Se vocês pegarem aquelas coreografias do... Oxi. Sorry. E sabe o que é isso? É alguém me oferecendo produto. Porque ninguém tem o telefone de casa. Inclusive, foi muito engraçado, só um parênteses aqui. A Yoko Ono, ela tem uma obra que ela tem um telefone que ela deixa lá e ela não dá o número para ninguém, né? Se ela receber uma ligação e tal, tem todo um sentido poético, né? E aí o pessoal tinha instalado esse telefone, colocou uma conta nele e tal, no CCBB, e ligaram para esse telefone. E o pessoal espantado falou, mas o que está acontecendo? A exposição nem inaugurou tal, já está tocando o telefone. Quando atenderam o telefone, era uma empresa oferecendo produtos para Yoko Ono, né? Sem saber que o telefone pertencia a Yoko Ono. Sabe essas empresas de telemarketing? Então, porque é óbvio, quando você adquire uma linha de telefone, eu não sei como, magicamente, seu telefone vaza para todo mundo, até funerária liga na sua casa, né? Mas enfim, voltando agora à aula, os czares estão lá com os ciganos fazendo dança e investiram mais na parte técnica da dança do que na contagem de histórias. E trouxeram também todo o peso da música russa maravilhosa para compor os balés, né? E a gente tem balés incríveis ali, como a Suíte do Quebra-Nozes, a Bela Adormecida, Dom Quixote e tantos outros aí, né? Música de Tchaikovsky, né? Um dos maiores compositores do balé clássico, né? O Rimsky-Korsakov, né? E tantos outros nomes difíceis, né? Da Rússia. E aí, as mulheres dançavam com uma saia muito longa, inicialmente. Quando vem no período romântico, dá uma subidinha, como a gente viu ali na Marie. Vamos ver a Marie de novo. Marie. Cadê a Marie? Eu preciso do meu assistente de palco. Assistente de palco, por favor, coloca a Marie. Aí, a Marie. Né? E aí a Marie, ó a saia onde é que tá. Tá vendo? Subiu aqui. Isso dá mais agilidade e leveza para os movimentos. Né? Quando chega no balé, lá na Rússia, né, no balé que vai se desenvolver no período clássico, o famoso balé clássico, a saia sobe mais. E é o famoso titi. Deixa eu ir lá para o titi aqui. Tá aqui o titi. Olha o titi aqui, olha como ele é reto. E isso é lógico, né? O titi, em geral, ele é um símbolo da bailarina principal, da primeira bailarina, né?
Aqui a coroa, às vezes, também aparece, com a primeira bailarina. Quer dizer, a primeira bailarina vai se tornar uma figura mítica ali, né? E a figura do homem vai se tornar uma figura cada vez mais alicerce, quase, né? Quer dizer, tem poucos homens nas coreografias clássicas, né? Clássico que vem depois do romântico. Você vai ver ali, às vezes, uma coreografia com um homem, ou alguns homens, e ele servindo muito para fazer apoio para a mulher, quer dizer, ele rodopia ela na cintura, leva ela no ombro, ergue ela, passeia com ela no alto, quer dizer, ele considerando como era a figura masculina na época do rei Luís XIV, o que vira depois do romantismo é algo que diminui, e que inclusive faz com que a presença do homem no balé seja uma coisa menos exaltada, assim, quer dizer, mais que a gente conheça nomes como Baryshnikov, você vai sempre quase, aqui no Brasil isso é muito comum, associar que a criança quando é pequena, essa imagem eu acho horrorosa, mas é muito forte, a menina vai para o balé e o menino vai para o judô, né? Você nunca vai falar o menino vai para o balé, né? Não tem nenhuma razão por que não, mas no imaginário, de fato, né, o número de mulheres numa coreografia de balé clássico é muito grande, perto do número de homens, né? E isso, inclusive, vai aparecer na própria história da arte. Quer dizer, deixa eu compartilhar um Degas aqui, o Degas deixa isso mais claro ainda, né? E aí já vemos a saia, né, o titi, saia reta aqui nas bailarinas da frente, lá atrás uma saia mais baixa, né? O balé que tomou conta desse imaginário, né? Quer dizer, o imaginário da dança, de repente... Isso não é só Brasil, não, viu, gente? Eu falo do Brasil, mas isso é muito América, né? A América ficou com essa imagem do balé como sinônimo de dança. E só que toda essa história do balé que eu contei para vocês acontece em um século, viu, gente? Quer dizer, um pouquinho de origem ali no século XVII, um desdobramento no século XX, mas é uma história do século XIX. Se escreve tutu, fala titi, tá? Eu vi a pergunta aqui, por isso que eu tô falando isso. Como a gente tem umas palavras que vêm do francês, né? Então a gente tem uma outra pronúncia. É tipo sutiã e soutien, né? Eu vou num grupo místico, por exemplo, tem gente que fala Mestre Saint-Germain e tem gente que fala Mestre Saint-Germain. É questão de escolha, né? Não tá errado falar tutu também, né? Mas é uma versão aportuguesada, né? Tá? Mas enfim. E falando, alguém falou do judô e do balé, né? Eu estava numa dessas aulas de flamenco que eu fui fazer com o meu filho e estava tendo do lado, eu estava repondo, então era outro dia, não era um dia que eu costumava ir, estava tendo do lado sala de balé baby. E ele entrou e foi fazer a aula na maior, porque era ali que estavam as crianças do tamanho dele. E eram só meninas e ele de homem. Pensa o alvoroço que foi, né? Porque já queriam matricular ele na hora para ter essa presença masculina lá. E eu não teria nenhum problema com matricular ele, porque não era o meu dia de aula. Inclusive, era um dia que eu dava aula. Eu só fui naquele dia para repor e eu repus aquele dia porque eu tinha essa brecha na minha agenda, né? Mas se eu pudesse, por mim, podia estar dançando balé. Eu gostaria até de ter tido essa experiência que dá uma formação de corpo muito boa, né? Eu, inclusive, não vim da dança, viu, gente? Isso é uma coisa muito legal. Eu falo de dança, eu tô nesse lugar da dança, porque eu tive uma professora que falou, a dança é para todos. Qualquer corpo pode dançar. Qualquer corpo. E eu era um corpo que achava que não podia. Eu achava que meu corpo só servia para carregar meu cérebro para lá e para cá. O máximo que eu arrisquei fazer com o meu corpo foi teatro e tocar em banda de heavy metal. Foi o que eu fiz com ele, mas eu dançar jamais. E numa OT, né, uma orientação técnica, eu estava inclusive com a Nalva, né, uma professora chamada Lenira Rengel veio e colocou a gente para dançar e eu dancei. E eu tinha falado no início da aula que eu jamais tinha dançado e meu corpo não servia para dançar. E no final da OT eu estava dançando lá e mostrando e fazendo coreografia. E aí ela falou, viu como você dança? Eu falei para ela, viu como você arrumou um problema? Ela falou, por que você arrumou um problema? Porque agora eu quero dançar e você que vai me ensinar. Ela deu risada e falou, mas tudo bem, você faz o quê? Eu falei, sou músico. Eu acabei de montar um grupo de dança de músicos. Tinham outros músicos querendo dançar e tal. Eu fui ver, muitos eram meus amigos, eram pessoal da Sociedade Orff. E aí a gente começou a dançar com a Lenina Rengel. E a minha formação e o meu início de carreira na dança
vem graças a essa mulher maravilhosa. Inclusive, a minha história é feita por mulheres maravilhosas. Uma delas é a Lenira Rengel, que é da dança. Meu orientador, Helena Katz, que é da dança. Né? Muitas mulheres me abriram próprio. A Roseli Ventrella, falecida em memória, né? Que me abriu as portas para trabalhar na Secretaria de Educação. Mulheres são maravilhosas, sempre vou exaltar as mulheres. Minha esposa é minha rainha, tudo de bom na minha vida, é luz. Se eu sou uma pessoa que tem uma vida feliz, eu devo isso a ela. Né? Mas enfim, continuando com a formação. É muito emocionante falar disso.